Estamos de volta aqui na temporada Viver Bem. Eu sou o Dr. Alexandre Andrade. Hoje vim falar com um grande amigo e colega médico, Dr. Wagner Gil, médico urologista daqui do Hospital Albert Einstein. Hoje nós vamos estar falando com o Dr. Wagner, está aproveitando o Novembro Azul, para falar um pouquinho sobre próstata. Dr. Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, uma satisfação estar aqui contigo para falar sobre um assunto de extrema importância, né, para a população masculina. Sim. Muito obrigado. De nada. E o Dr. Wagner vai desenvolver então um assunto sobre câncer de próstata. Então, nós estamos agora no mês de novembro, né? E o mês de novembro, como já é sabido, há muitos anos existe uma concentração de ações e de informações sobre a saúde masculina em geral, né, com foco no câncer de próstata. Então, no dia 17 de novembro é marcado pelo Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata e o mês de novembro é dedicado a esse fluxo de informações, essas conversas mais frequentes. São ações que, na verdade, existem o ano inteiro e elas ganham mais corpo no mês de novembro. E falar sobre câncer de próstata é muito importante para a saúde masculina pela prevalência, pela incidência dessa patologia que acomete um número muito grande de homens, né? Só no Brasil, os dados mais recentes apontam para 72 mil novos casos de câncer de próstata por ano, né? É uma incidência alta, isso dá uma incidência de um caso a cada 7 ou 8 minutos, né? E um óbito a cada 38, 40 minutos. Então é uma doença muito frequente e é uma doença potencialmente letal, né? E ela é silenciosa, né? Silenciosa, como a grande maioria dos cânceres, é uma doença silenciosa que não apresenta sintomas no início, que leva muito tempo para poder apresentar sintomas e por isso se justifica a atitude preventiva, né? Então, realizar exames periódicos a partir dos 50 anos de idade para a população geral e a partir dos 45 anos para os grupos de risco, ir ao médico, ir ao urologista para fazer o seu exame rotineiro de PSA, que é o exame de sangue, e também o exame de toque retal. Muitas perguntam, o ultrassom não substituiria o toque retal? Essa é uma pergunta frequente, né, que a gente ouve no consultório e a resposta é não. O toque retal ele é parte fundamental dessa avaliação e é muito bom a gente desmistificar esse assunto, uma oportunidade interessante para a gente desmistificar isso junto a quem está nos assistindo, porque a ultrassonografia, ela, de forma alguma, ela substitui o toque retal. O toque retal é muito importante, principalmente quando a gente tem um dado que o PSA ele detecta 80% dos cânceres de próstata e 20% o exame de sangue está completamente inalterado. Então é nesses 20% que o toque retal faz a diferença, né? Então aquela máxima de se dizer assim, não, se o seu exame de sangue estiver normal, não precisa fazer o exame de toque, isso aí é equivocado. E todos os homens, né, as recomendações da Sociedade Brasileira, Europeia, Americana de Urologia recomendam para todos os homens a partir de 50 anos o toque retal e o PSA. Uma outra pergunta também que a gente ouve com frequência, né, pegando um gancho nessa pergunta, qual é o melhor, PSA ou toque retal? E a resposta é que eles são companheiros, né? Eles são complementares um ao outro, eles não são concorrentes. Então a associação dos dois, ela leva a uma acurácia de diagnóstico, né? Uma sensibilidade muito próxima de 100%. E é isso que a gente deseja, né? Legal. Esse cenário. E aonde vem entrar esse ultrassom, você acha, nesse momento? Que é uma pergunta muito frequente dos pacientes. Sim, a ultrassonografia ela é muito utilizada por ser um exame de baixo custo, um exame de fácil realização e um exame inócuo, né? Para medir tamanho de próstata. Então, quando nós temos um paciente com hiperplasia prostática benigna, que aí o problema é o crescimento da próstata, até uma doença 4 vezes mais frequente que o câncer, a ultrassonografia é uma ferramenta muito importante para ajudar a medir o tamanho, seja para o diagnóstico, seja para o acompanhamento do tratamento. Então é uma ferramenta importante, mas para o diagnóstico precoce de câncer de próstata, a ultrassonografia não é uma boa ferramenta e de forma alguma substitui o exame de toque.
E a gente tem que ter em mente que o exame de toque, junto com o PSA, quando algum está alterado ou quando os dois estão alterados, eles são uma suspeita, não quer dizer que tem um diagnóstico ali. Então essa suspeita vai ser aprofundada em investigação com exames mais especializados, como a ressonância magnética e, por fim, se a suspeita persiste, uma biópsia, que é o que vai confirmar ou descartar o câncer de próstata, e uma vez confirmado, então esse homem vai passar ao tratamento. A ressonância magnética seria mais importante que a tomografia? A ressonância magnética é um exame que se mostrou muito útil para a caracterização das doenças prostáticas, particularmente os nódulos suspeitos de câncer, os nódulos suspeitos de malignidade. Então, para estudo da próstata, a ressonância magnética é muito superior à tomografia e ela fornece informações importantes não só no complemento dessa suspeita diagnóstica, mas até no planejamento do tratamento, ou de cirurgia, ou de outras modalidades. Então, mas não é um exame para ser feito de primeira linha, né? A primeira linha, toque, PSA, uma segunda linha, a ressonância para aprofundar e definitivamente para estabelecer o diagnóstico ou descartar, a biópsia exatamente, a amostra onde são colhidas pequenas amostras da próstata, né, sob anestesia, e aí é um exame microscópico a nível anatopatológico para confirmar ou descartar a doença. Tá. É importante a gente frisar, né, eu falei em grupos de risco, né, os grupos de risco precisam começar a fazer o exame de prevenção aos 45 e não aos 50. Quais são esses grupos de risco? Basicamente 3. Aqueles homens que têm uma história familiar de câncer de próstata, um parente próximo como tio, pai, irmão ou avô. Essa chance aumenta quando tem um familiar, então esses homens têm que começar mais cedo. Os afrodescendentes têm um risco maior também de câncer de próstata, por isso a recomendação é começar aos 45. E os obesos, que além de ter um risco maior de câncer de próstata, eles têm, quando tem câncer de próstata, tendem a ter modalidades mais agressivas, variantes mais agressivas do câncer de próstata. Então essas 3 categorias, história familiar, obeso e afrodescendente, precisam iniciar aos 45 anos de idade. Tá. Alguns pacientes devem chegar no consultório com 40 anos já querendo fazer, né? Porque eles acham que é risco, porque o pai já teve, ou o avô já teve. Então eles se acham que são grupo de risco. E muitas vezes quando chega aos 40, doutor, pede aí para mim, é aconselhável? Quando a gente fala, sim, é excelente essa questão, porque acontece de fato e é importante a gente dar atenção e acolher essa preocupação desse homem. Essas diretrizes de 50 e 45 anos são diretrizes para a população de maneira geral. Mas se existe um indivíduo com preocupações maiores a respeito do risco dele, nós não devemos negar o acolhimento, se ele tiver queixa, e se não tiver queixa, ele pode sim ser submetido à avaliação, mas deixando claro que isso não é um conselho que a gente dá, nos órgãos dão para todas as pessoas, todo o público masculino, né? E eu acho que às vezes até é importante a gente acolher essa preocupação, mas talvez até orientar esse homem, que ainda não chegou na idade recomendada, sobre cuidados preventivos. Porque além de fazer o exame anual, existem coisas do dia a dia que reduzem o risco de câncer de próstata, isso já é bem conhecido, como, por exemplo, a prática de atividade física regular reduz o risco de câncer, manter o peso sob controle, já que a obesidade é um fator de risco, então manter o peso sob controle é um fator de proteção. O tabagismo é outro fator de risco, então evitar fumar, aquele homem que fuma, a gente desencorajar ele a fumar, tem tantos outros benefícios, né? E relacionado à dieta, nós sabemos que o consumo excessivo de proteína e gordura animal é um fator de risco para câncer de próstata. Então, uma dieta baseada em frutas, verduras, cereais, vegetais, é uma dieta mais saudável para várias coisas, inclusive do ponto de vista cardiovascular, e também vai ter um benefício. Então, se esse paciente praticar atividade física, manter o seu peso sob controle, evitar o tabagismo e ter uma dieta saudável, ele reduz o risco de ter câncer de próstata. Mas ainda assim, o risco é significativo e não dispensa ele de frequentar um médico a partir de uma certa idade e fazer os seus exames de rastreio, né? Legal. E tudo isso também, quando a gente vai no cardiologista, eles indicam, né? Então faz bem para o coração, faz bem para a próstata, né? Exato. Então, a vida saudável, ela traz vários benefícios, né? Além do benefício, não existe
uma dica específica para determinadas coisas. Quando você leva uma vida saudável, você vai ter a sua próstata mais saudável, você vai ter uma vida cardiovascular com menos risco, né? A gente está vendo muitas pessoas aí com pouca idade, com infarto, com AVCs, né? A gente vai favorecer também a sexualidade desse homem. Então, disposição física, né? disposição física, intelectual para o trabalho. Então, a vida saudável acaba sendo recomendada para todas as situações, né? Até para que a gente, puxando o gancho da obesidade, como você falou, o ultrassom, para procurar a próstata, o tamanho, num gordinho, ele tem muito mais dificuldade do que no magro, né? A obesidade é uma limitação para a ultrassonografia de todos os órgãos, né? A imagem fica mais prejudicada por um tecido subcutâneo mais espesso, então seja na próstata, no rim, em outros órgãos abdominais, nós vamos ter mais dificuldade. Então é muito importante manter um estilo de vida saudável, é muito importante. Por isso que no gordinho, ao invés de fazer ultrassom transpélvica, a gente faz transretal. A ultrassonografia transretal, ela já teve um papel muito importante na avaliação, mas hoje com o advento da ressonância, quando a gente precisa de uma imagem mais apurada, a ressonância acaba se prestando melhor a esse papel, embora tenha um custo um pouco mais elevado, então a gente tem que selecionar muito bem esse paciente. Como desenvolve o câncer de próstata, Dr. Wagner? Bom, o câncer de próstata, como os cânceres de maneira geral, ele desenvolve a partir de um clone de células da própria próstata, que começa a se multiplicar de maneira incontrolável. Então são células que vão se multiplicando de maneira rápida, acelerada, sem um controle, e isso é o que caracteriza o câncer. E essa multiplicação, ela pode acontecer a nível local, é onde o câncer avança localmente, podendo até acometer órgãos vizinhos, como a bexiga, o intestino, a porção final do intestino, que é o reto. Ele pode se disseminar a partir dos vasos linfáticos, então essas células nesse crescimento acelerado podem atingir os gânglios, as famosas ínguas, né, da região pélvica, e pode se disseminar também através da corrente sanguínea, originando outros focos de câncer no organismo, que são as chamadas metástases. Então essa é a definição de como que o câncer começa e como é que ele se desenvolve até chegar numa fase metastática. Então a gente tem, né, já um conceito desse ponto, que é aquele câncer inicial que começou, ainda tem um pequeno clone de células lá, que é a fase silenciosa, onde a gente gostaria de chegar, e nessa fase 90% ou mais desses cânceres são curáveis, até uma disseminação local, que é o que a gente chama de câncer localmente avançado, onde é uma doença mais agressiva, mas ainda é uma doença localizada, e situações onde já o câncer se apresenta com metástases. Então isso pode acontecer já no diagnóstico ou durante o tratamento, né? E daí é muito importante a gente dizer, né, que o tratamento é mais curativo quanto mais precoce for a doença. E mais precoce remete ao diagnóstico, o rastreio, né, o diagnóstico precoce. Bacana. Só para esclarecer um pouco mais, pensando na próstata, vamos pensar como se fosse uma laranja. A casca da laranja, os gomos da laranja, aquela sementinha. A pergunta é, o câncer pode se desenvolver mais aonde? Mais fora, no meio ou na sementinha? Isso aí é interessante também. 70% dos cânceres de próstata, eles começam na periferia, na zona periférica que a gente chama. Então, de cada 3 cânceres de próstata, 2 iniciam na zona periférica. E o canal da urina, ele passa bem no meio, na zona central da próstata. Então é por isso que no início, na fase inicial da doença, não tem sintoma urinário, porque o câncer cresce numa região da próstata que é distante do canal. Agora, quando esse câncer cresce mais, então aí nós vamos ter os sintomas associados ao câncer. Isso leva anos, geralmente, para acontecer. Mas nós vamos ter dificuldade para urinar, às vezes retenção urinária, se o homem não conseguir urinar e ter que passar uma sonda na bexiga. Pode ter a presença de sangue na urina quando o câncer atinge a uretra, que é o canal. Nós podemos ter insuficiência renal por bloqueio na eliminação da urina parada, né, dos rins funcionarem. E também sintomas relacionados às metástases, que um sítio frequente de metástases é o esqueleto, são os ossos. Então os pacientes com câncer avançado e metástases ósseas, eles podem se apresentar com dores ósseas, dores importantes, e principalmente nos ossos longos. Nossa, muito interessante.
Uma pergunta a gente falou no primeiro bloco, mas para desmistificar, que muita gente não sabe, o que é o PSA? Ah, sim, isso é extremamente importante, né? O PSA é uma sigla que significa antígeno prostático específico. Ele é uma proteína cuja função fisiológica é a liquefação do sêmen. Então, fazer o esperma líquido depois de alguns minutos. E como o PSA é uma proteína que só é produzido pela próstata e jogado na corrente sanguínea, então nós usamos ele como uma ferramenta para medir, para mensurar qual seria a saúde dessa próstata. Então veja bem, ele é antígeno prostático específico, ele é uma proteína específica da próstata, não é específico do câncer. Então pode estar aumentado em quadros como a hiperplasia, que é 4 vezes mais comum, né? A hiperplasia benigna é 4 vezes mais comum que o câncer de próstata. Pode estar aumentado em quadros de prostatite. Então o PSA é nada mais que isso, é uma ferramenta, é uma proteína produzida pela próstata e que vai estar alterada em doenças da próstata. Como a doença que nos preocupa mais no primeiro momento é o câncer, ele é uma ferramenta muito importante no diagnóstico e no acompanhamento depois dos pacientes que são tratados, seja operados ou irradiados. Esses pacientes vão ter que fazer um acompanhamento com o PSA seriado ali nos anos que se seguem à frente do tratamento. Como a urina passa bem ali no centro da próstata, se a pessoa estiver em iminência de infecção urinária, o PSA pode estar aumentado? Exato, o PSA ele se aumenta muito e é até um diferencial, porque no câncer ele aumenta devagar, ele leva meses ou anos para aumentar. E já nas infecções ele tem um aumento abrupto e um aumento acentuado. Então, pacientes em vigência de infecção de urina, nós nem temos o hábito de pedir, solicitar esse exame, porque nós sabemos que vai estar falseado, ou seja, ele vai estar alterado por uma infecção aguda. Bacana. Pegando esse gancho de que a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, e a gente vai fazer uma comparação com o câncer de próstata, né? O que seria a hiperplasia prostática benigna versus câncer de próstata? Isso é uma pergunta muito frequente também no nosso dia a dia, se a hiperplasia benigna seria um pré-câncer, ou seria se ela fosse um fator de risco em relação ao câncer de próstata. E o que a gente precisa deixar muito claro é que são duas doenças que cursam completamente separado. A hiperplasia benigna é um processo quase que associado ao envelhecimento. Todos nós homens vamos começar um crescimento de próstata ali a partir dos 30 anos de idade, é um crescimento lento, progressivo. A idade é o maior fator de risco, então quanto mais idoso, maior a chance de ter um aumento na sua próstata. E como o próprio nome já diz, é um tumor benigno, são vários nódulos que vão crescendo ao redor do canal, na parte central da próstata. Então veja bem, enquanto o câncer é uma doença predominantemente da zona periférica da próstata, a hiperplasia é uma doença da zona central. E a hiperplasia ela se manifesta já precocemente com alterações urinárias, como um jato urinário mais fraco, acordar várias vezes à noite para urinar, sensação de esvaziamento incompleto e às vezes alguns sintomas como até dificuldade em segurar a urina. Então às vezes o homem chega no consultório com queixa de segurar a urina, mas já é uma reação da bexiga a essa doença. E são duas doenças completamente separadas. Um homem com hiperplasia benigna pode desenvolver um câncer de próstata? Pode desenvolver, mas o risco é o mesmo da população geral. Então é muito importante diferenciar essas duas coisas, até porque a hiperplasia, como eu disse antes, é uma doença mais frequente e muito associada ao envelhecimento. A próstata, geralmente, ela tem de 25 a 30 gramas? No indivíduo saudável, sim. Mas ela pode aumentar com a idade e o simples aumento ele não é tão preocupante desde que não obstrua o fluxo de urina, né? Então a gente pode ver próstatas aí até de 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, a gente já teve a oportunidade de ver. Que não está obstruindo o fluxo da urina, mas provavelmente... Com esse tamanho, na maioria das vezes, vai obstruir. Tá. E pode fazer protrusão, né, para a bexiga, sim, né? Embora hoje a gente já tem muitas opções medicamentosas, mas essas próstatas maiores vão ser muito frequentemente candidatas a tratamento cirúrgico. Bacana. Bom, o papo está muito bom, está legal, mas infelizmente, Dr. Wagner Gil, temos que encerrar. Foi ótimo essas informações para a população. Agradeço a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Até logo. Tudo de bom. Até breve. Até breve.